Eu tenho quase certeza que quando você viu o título do vídeo, você estranhou. Porque você sabe que é um acupunturista. Mas com toda certeza você não sabe que é um colocador de agulha. Então, se você não sabe, fica aqui comigo que você vai aprender. Eu sou o professor Paulo Candeia e se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Ainda hoje, no ano de 2020, é muito comum acontecer o seguinte: uma pessoa chega para mim, aí pergunta sobre a minha profissão. Quando eu digo que eu sou acupunturista, aí a pessoa faz aquela cara de: o que é isso? Aí eu faço assim: agulha. Aí a pessoa: ah, porque normalmente as pessoas elas correlacionam acupunturista com alguém que você está com a dor, aí ele coloca uma agulha e a sua dor passa. E eu estou hoje aqui para esclarecer muito bem sobre isso, para que você não seja enganado por um colocador de agulha. Então olha só, quem já me conhece, como o Madison, por exemplo, amigão meu de muitos anos, ele entende o que é que significa isso. E é mais ou menos assim: eu vou usar uma situação verdadeira, prática, que já aconteceu comigo. Há mais de 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu fui procurado por uma senhora que estava com um problema, aonde ela dizia que está com um problema no joelho. Como ela solicitou um atendimento domiciliar, então eu fui até a casa dela para realizar a anamnese. Na cabeça dela, como eu disse, na cabeça da maioria das pessoas, acupunturista é aquele que você está com a dor, chega, ele coloca a agulha e passou a dor. E vocês vão ver agora, neste caso, que não é assim que funciona. Vejam só. Então, eu cheguei e ela falou para mim o seguinte, que já fazia algum tempo que ela estava com esse problema no joelho. Eu olhei, o joelho estava edemaciado, estava inchado, e ela me disse o seguinte, que já tinha ido a um acupunturista e que ele colocou umas agulhas lá nela e ela disse que não adiantou de nada. O que foi que aconteceu? Eu fiz a anamnese, conversei com ela direitinho para ficar a par do histórico, né? E num determinado momento eu disse para ela o seguinte: a senhora está com um problema nos rins e o que a gente tem que fazer é cuidar desse problema dos rins, porque o joelho está doendo por causa disso. Se você não conhece a acupuntura, tanto quanto ela, você achou estranhíssima essa minha afirmação. Ela achou tão estranho que ela se irritou comigo. Tipo assim, né? O que é que tem a ver joelho com rins? Ela achou isso absurdo. Muito educadamente. Ela, digamos assim, dispensou o meu serviço. Eu disse, tá. Bem, eu fiz o meu trabalho, que é o quê? Ao fazer a anamnese, esclarecer para a pessoa qual é o real problema que ela está enfrentando. Eu fui embora, ela me pagou pela minha visita, tchau. Mais ou menos pouco mais de um mês depois, eu recebi um telefone dessa senhora, de novo. Quando eu atendi, ela me disse que era ela de novo. E foi interessante que ela falou. Ela disse que ficou pensando assim: eu não tinha feito nada no joelho dela, mas que ela não queria ficar com aquela dor. E aí o que foi que ela fez? Ela marcou um horário com um urologista. Mas por que ela marcou um horário com o urologista? Porque esse é o tipo de coisa que ficou batendo na cabeça dela. Vou tirar a prova dos 9. E aí, quando saiu os resultados dos exames, ela voltou ao urologista e foi isso que espantou ela, porque ela olhou para mim assim bem fixamente, com
com um certo ar de riso. Aí disse assim, ele disse para mim que eu estava com cálculo renal. E aí que foi que ela falou? Que, segundo a avaliação, ela teria que ser submetida a uma cirurgia, mas ela não queria passar por isso. Enfim, o tratamento foi feito com ela, por mim. Ela não só, com o tratamento que a gente fez com base na acupuntura, na medicina oriental, ela não só se viu livre do cálculo renal, como também acabou-se a gonalgia, a dor no joelho que ela sentia. Então, dito isso, vamos ao ponto que eu queria chegar. Ensinar você para aprender qual é a diferença entre um acupunturista e um colocador de agulha. Vejam só. Aqui vocês têm um gráfico do corpo humano que nós fazemos uso no decorrer das nossas atividades como acupunturista. Então, o que é que eu iria mostrar? Nas pernas, vocês têm a visão aqui lateral, de frente, de costa. A gente vai encontrar o seguinte: existem 6 meridianos. 6 meridianos em cada perna. O que é que são meridianos? Como o chinês, como o japonês fala, meridianos são rios de energia. Essas linhas aí, esses meridianos, são linhas que por elas circula energia. Então, qual é o trabalho que um acupunturista ele tem? Determinar qual é a obstrução que existe na circulação de energia de acordo com aquilo que a gente observa. Um dos meridianos que passa nas pernas é o meridiano dos rins, na perna direita e na perna esquerda. Quando a gente vai fazer uma anamnese, quando a gente vai fazer uma avaliação, quando a gente vai examinar um paciente, através da obstrução que a gente percebe num determinado meridiano, já começa a ficar muito fácil a gente começar a entender o que é que pode estar acontecendo com o paciente. É claro que quando eu comecei a tratar essa senhora, isso foi esclarecido para ela, e foi quando ela começou a conhecer a diferença entre um acupunturista e um colocador de agulha. Então ela percebeu que a primeira pessoa que atendeu ela não era um acupunturista, e sim um colocador de agulha. Então o colocador de agulha, o que ele faz? A pessoa chega e diz que está com uma dor aqui, está com uma dor ali, ele vai e coloca uma agulha aqui e ali onde a pessoa diz que está sentindo dor. Muitas vezes, por efeito placebo, aquela dor ela passa durante algumas horas, durante um dia, e logo em seguida ela volta. Na acupuntura, nós não atacamos a dor, nós vamos ao problema para solucioná-lo. Então é muito importante isso, você entender. Podem ter certeza absoluta. A partir disso que eu estou falando, vai ficar muito fácil a partir de agora você saber identificar um colocador de agulha de um acupunturista. Não é muito incomum as pessoas ligarem para mim e perguntarem assim: eu queria saber de você se você coloca agulhinha na orelha. Para um colocador de agulha, isso é uma pergunta que pode parecer até normal, mas para o acupunturista, isso é tão estranho. Você chegar para um médico e perguntar assim: eu queria marcar uma consulta, mas eu queria saber se o senhor aplica injeção. Saber aplicar injeção faz parte da formação de um médico, que é uma coisa mínima, tanto quanto faz parte para um acupunturista fazer uma abordagem através de auriculoacupuntura, porém, de acordo com o que ele acredita ser o aplicável para aquele paciente. Então é importante a gente entender isso. Qual é a mensagem que eu tinha para vocês hoje aqui? Isso aqui que eu estou dizendo funciona até com mecânico de automóveis. O seu carro está com um problema, você leva para um mecânico. Pela abordagem que o mecânico dá, por aquilo que o mecânico fala, por aquilo que ele conversa com você, você já consegue identificar se aquele é um bom mecânico ou não. Assim como você conhece por aquilo que é falado por um profissional ou falso profissional,
se ele é verdadeiramente um acupunturista ou simplesmente um colocador de agulha. Então, da próxima vez que você buscar um profissional, um acupunturista verdadeiramente, não diga para ele o que você quer que ele faça. Narre para ele o seu problema e confie, porque ele vai determinar o protocolo adequado, as intervenções adequadas, apropriadas para o seu caso específico. E não aceite mais ser tratado por um colocador de agulha. Tá bom, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha sido de grande utilidade para vocês e nós nos vemos em um próximo vídeo aqui no nosso canal. Muita paz e saúde.